Olá, cabinudas e cabinudos, tudo bom? Eu sou a Jana Montenegro, você já me conhece aqui do canal, eu faço doutorado em literatura brasileira, para quem não sabe, e estou aqui começando um novo quadro aqui dentro do Cabine Secreta, que vai falar pelos olhos delas, ou seja, um quadro em que eu e você vamos analisar o papel das mulheres no cinema, na literatura, seja dentro ou fora das histórias, ou seja, tudo que envolva diretoras, atrizes, personagens, autoras, tudo no mundo das artes, através da perspectiva das mulheres. E vamos começar analisando ninguém mais, ninguém menos do que a mãe do Coringa. Você já parou para pensar sobre ela? Pois é, se liga aqui então. Pois é, Coringa é definitivamente o filme mais aguardado do ano, ou talvez um dos mais aguardados, né? E já chegou estreando, quebrando recordes e tudo mais. Mas e a mãe do Coringa, o que ela tem a ver nessa história? Bom, na verdade, ela é uma das personagens chaves dessa história. Então, se você não viu o filme ainda, fica aqui o alerta de spoilers, porque a gente vai analisar o filme e a participação dela na história do Coringa. A Penny Fleck, que é a mãe do Coringa, é interpretada pela atriz Frances Conroy, que ficou muito conhecida no Brasil pelo seu papel em American Horror Story e na série As Sete Palmos, pela qual ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática. E no filme, ela também entrega uma bela e convincente atuação. Pois é, minhas amigas, mas a gente precisa conversar sobre a Penny Fleck e o quanto que a história dela reflete a história de milhares de mulheres ao redor do mundo. Bom, vamos lembrar que desde o início do filme, a Penny insiste para o filho, o Arthur Fleck, que procure o Thomas Wayne, para quem ela trabalhou, diz que trabalhou por 30 anos, pede para que o Arthur o procure, diz que ele vai ser bom para eles, que ele é um cara bom, que ele sempre os considerou como se fosse da família. Já por aí a gente já acha esse diálogo meio estranho. E o próprio Arthur não leva em consideração, acha que aquela insistência dela é meio esquisita. E aí a gente vai ao nosso primeiro ponto, que é o Arthur, que é o filho da Penny, ele mesmo já não considera o que a mãe está falando. Ou seja, ele não lê para além da superfície dela. Essa é a nossa primeira questão. Por que essa é a nossa primeira questão? Porque quando a gente analisa até o final do filme, a gente entende que o Arthur sofreu vários silenciamentos ao longo da vida, que as pessoas não ouviam ele, não levavam em consideração o que ele falava. Porém, ele tem o mesmo comportamento que a sociedade tem com ele tem esse mesmo comportamento com a mãe. Ou seja, apesar de cuidar dela, que a gente vê várias cenas dele dando banho, alimentando a mãe, etc., ele não tem esse comportamento social com a mãe, ele não considera a voz da mãe. Então, quer dizer, ao mesmo tempo em que ele sofre isso do externo, ele também faz o mesmo comportamento com a mãe. Por que será que isso acontece? Vale lembrar também de que a gente está falando de Thomas Wayne. Para quem não entendeu o lance no filme, Thomas Wayne é o pai do Batman, né, que é o Bruce Wayne. Então, assim, não é qualquer pessoa, seria o pai daquele que viria a ser o arqui-inimigo do vilão. Mas, enfim, o Thomas Wayne é o pai do Batman. Então, a gente tem a mãe do Coringa trabalhando para o pai do Batman durante 30 anos. Quer dizer, a relação deles fica mais estreita. Então, o que acontece logo em seguida? A Penny escreve mais uma carta para o Thomas Wayne, pedindo novamente uma ajuda dele, explicando nessa carta que o Arthur é o filho dele. Só que o Arthur, quando ele pega essa carta, em vez de ele enviar, ele a abre e a lê. E aí vem a terrível verdade, né? Que ele fica todo transtornado, começa a gritar com a mãe. E a mãe, a gente sabe, ela é muito debilitada, ela precisa de medicamentos e tal. Esse é o único momento que a gente vê que ela tem um certo vislumbre de lucidez. Ela consegue ficar de pé, andar sozinha e se trancar num cômodo. E aí o Arthur começa a gritar com ela, pedindo explicações, e ela fala: eu não vou falar com você enquanto você não se acalmar. E aí imediatamente ele recua e abaixa o tom de voz. Isso já é uma sinalização de que tipo, há um certo jogo ali de quem é que fala mais alto na casa, né? O Arthur, apesar de ter essa questão externa com a sociedade, dentro daquele ambiente de filho e mãe, é ele que tem o domínio do verbo. E aí o que acontece em seguida é que o Arthur, no dia seguinte, vai procurar o Thomas Wayne
Primeiro ele tenta procurar na mansão, mas a gente sabe ali que ele não consegue acessar a mansão. Ele até tem um primeiro contato ali com o Bruce, né, o pequeno Bruce, mas logo em seguida ele o procura o Thomas Wayne no teatro, se disfarça lá de bilheteiro, enfim, de camareiro do teatro, e procura o Thomas Wayne no banheiro e fala pra ele: ah, ei, você é meu pai, me ajuda, não sei o quê. E o Thomas Wayne imediatamente olha de cima a baixo e fala: jamais. Foi você que foi me procurar na minha casa, eu sei quem você é, eu conheci a sua mãe, ela trabalhou com a gente, mas nada a ver, ela tá delirando, você também tá delirando, isso nunca existiu. Eu e a sua mãe, a gente nunca teve nada porque eu jamais teria alguma coisa como alguém como ela. Essa frase é muito impactante porque quando você para pra pensar, quem é ele e quem é ela? Por que alguém como ele jamais teria alguma coisa com alguém como ela? E aí vem o ponto do nosso vídeo. Primeiramente, vamos analisar o discurso do Thomas Wayne, né? Quem é ele e quem é ela? A Penny Fleck, vamos lá. Ela é uma mulher branca, obviamente, mas a gente já vê também que ela é uma pessoa pobre, ela não tem dinheiro, ela não tem mais famílias, né? Ela teve que trabalhar na casa do Thomas Wayne. Então, quem trabalha numa casa, né, são os funcionários de uma casa, provavelmente em posições, né, de servir, né? Ou seja, ou como camareira, ou como babá, ou como faxineira, ou como guarda, jardineira, qualquer coisa assim de sustentação da casa, né? E o Thomas Wayne é esse cara poderoso que detém o dinheiro, que detém o poder e que paga o salário de todo mundo. Considerando ela ser uma mulher branca e pobre nos Estados Unidos, e aí a gente lembra que essas histórias todas refletem um período histórico nos Estados Unidos, né? As primeiras HQs do Batman surgiram na década de 40, e a gente sabe também que Gotham City nada mais é do que a própria Nova York, só que ficcionalizada nos quadrinhos. Quando a gente para olhar a história dos Estados Unidos, foi exatamente a época em que eles receberam muita migração de irlandeses, povos judeus, né, os judeus fugidos da guerra e tal. E essa população, quando chegou lá, obviamente era uma população sem dinheiro, né, uma população que chegou lá sem posses e precisando trabalhar. Então é comum também você ter esse retrato e até um certo preconceito com imigrantes e descendentes de irlandeses, países nórdicos, assim, Holanda, alguns holandeses e tal, mas essencialmente Irlanda e judeus, né? Então a gente tem a Penny, que provavelmente tem uma dessas origens, né? Por ser essa mulher branca e pobre e sem família, trabalhando na casa do Thomas Wayne. Vale lembrar aqui que a gente está falando da Penny do filme de 2019 do Coringa, tá, gente? Eu não estou fazendo uma comparação com os quadrinhos, nem com outras aparições dela, mas nesse recorte do filme do Todd Phillips que estreou esse ano. Bom, diante desse cenário, o que acontece, né? Assim, isso também acontecia no Brasil, só que com outras origens, né? O Thomas Wayne, na verdade, ele é uma representação do sujeito em posição de poder. É o sujeito que detém o dinheiro e, consequentemente, detém o poder e o direito de fala. Então, a Penny, né, ela está nessa posição de um sujeito subalternizado. É um sujeito que está ali em posição de silêncio, né? Ou seja, ele não tem direito à voz, não tem direito a direitos, né? Então, dentro de uma casa em que uma pessoa detém o poder, ela não pode fazer muita coisa. Então, uma possível relação, seja ela consensual ou não, e a gente sabe muito bem que essas relações, assim, não valiam muito assim para os dois lados, né? O que acontece ali é exatamente um jogo de poder entre quem detém o poder e a voz e os direitos e aquele que não detém, que é o caso da Penny. E por que isso é corroborado na história? Bom, isso é corroborado na história do filme porque a Penny é uma mulher. E a gente sabe, tá aí também na história, né? Por mais que seja ficção, mas as mulheres por muito tempo não tiveram direito à voz. E quando eu digo mulheres de todas as origens, né? Especificamente aquelas que não eram as mulheres brancas em posições aristocráticas, que podiam ser as mulheres de casamento, como era o caso da senhora Wayne. A Penny não estava nessa posição, então ela consequentemente não tinha esse direito, ela não tinha essa voz. Então, quando a gente tem esse jogo de poder entre quem tem a voz e quem não tem a voz, quem tem o poder e quem não pode nunca nem sonhar com essa posição de poder,
A grande questão do filme é: o Thomas Wayne é ou não é o pai do Arthur? E aí, por esse viés, a gente pode pensar que sim, o Thomas Wayne pode ser o pai do Arthur por causa dessa relação. Então, o Thomas Wayne é o cara que detém o poder, e quando a Penny começa a falar que tá grávida, que engravidou dele, né? Toda essa história dela é silenciada pelo poder dele. Isso não é dito no filme, mas existe ali uma brecha que dá esse viés de entendimento, e essa brecha é fundamental porque ela é totalmente possível, totalmente real. Tá aí, assim, não são poucos os relatos desse tipo, né? Então, quando o Thomas Wayne começa a ficar incomodado com essa situação da gravidez, porque é uma problemática, né? Não é uma felicidade, afinal, voltamos a dizer, a Penny não é a mulher para casar. A Penny é aquela mulher com quem ele teve aquela aventura, né? Então o que ele faz? Ele interdita a Penny Fleck, manda ela lá pra Arkham, diz que ela tá delirando, que ela tá surtada, que ela é nervosa, histérica. Gente, histérica é um termo que é muito usado para definir mulheres no início do século XX. Então, manda ela pra lá, que ela tá delirando, dizendo que a gente tem uma relação. Como ele é um cara do poder e do dinheiro, o que ele faz? Ele dá aquela subornada ali na galerinha lá do manicômio, manda alterar os arquivos, diz que ela adotou um garoto, o Arthur, né? E fica por isso mesmo. Então, assim, isso é um jogo de poder, né? Ele que detém o dinheiro consegue subornar, mudar a verdade e tá tudo certo, porque a Penny nunca vai ter o direito à voz nesse cenário. Então, quando o Arthur descobre isso no filme, descobre lá nos registros e tal, que ela teve esse caminho, muito embora não esteja evidente quem é o pai, que está dito lá que ela adotou a criança e tal, ele meio que acredita naquela história que o Thomas Wayne conta, que é: a Penny delirou, ela adotou um filho, você não é filho da sua mãe, a sua história é uma farsa. E a partir daí ele dá o crédito pro Thomas Wayne. Ele não acredita na própria mãe. E aí é o gatilho que faltava para ele dar aquela surtada final. Então, depois disso, o Arthur vai até onde a Penny está, né? Ela já está internada depois de uma crise nervosa, daquela conversa que ela teve com o Arthur. E ele vai lá e mata ela, né? Aí a gente pode entrar na parte de Freud e Jung, né? De matar o pai, matar a mãe para se superar o pai e a mãe e se transformar. Mas a gente não vai nem por esse viés, né? Então, quando ele mata a mãe, isso é fundamental porque ele está dando crédito ao Thomas Wayne, né? Ele está dando esse crédito de que é a história dele, é a voz dele que é a certa. Ele não procurou ouvir a voz da mãe. Então toda aquela história que a gente tem da sociedade que não ouve ele também não ouve a própria mãe. Quer dizer, é uma série de fatores, né, de silenciamento, um jogo, né? E quando a gente para pensar que o Thomas Wayne, ele é o sujeito do poder pelo corpo feminino, porque ele exerce esse poder no corpo feminino a partir do momento em que ele diz que eles não tiveram relação, a partir do momento que ele interdita a mãe e diz que ela que tá louca, ele tem autoridade para dizer que ela tá louca. Quando ele fala que ele não é que o Arthur não é filho dele, porque ele tem esse poder, esse jogo de poder é o fundamental base ali da história do Coringa, que não fica muito evidente no filme, mas está lá. É o gatilho dele, é o que transforma ele. Isso é fundamental porque, tipo, dentro de uma sociedade de silenciamentos, que é o grande mote do Coringa, né? Que as pessoas não ouvem pessoas como ele reproduz, ele vai lá e repete esse comportamento. Então também ele não é imune. E dentro dessa sociedade que eles criaram lá em Gotham City, as mulheres têm menos poder de voz ainda. E me parece também que a prova cabal disso tudo que eu tô falando, dessa possibilidade do relacionamento entre os dois, entre o Thomas Wayne e a Penny Fleck, é a foto que aparece no filme, né? No verso, tá assinado ali com amor, T.W. Será que o Coringa forjou essa foto ou será que essa foto foi assinada pelo Thomas Wayne? Não fica definido na história,
Mas a existência dessa foto corrobora isso que eu estou falando pra vocês do relacionamento dos dois. E bom, o que acontece ao final com a pobre da Penny Fleck é que ela é silenciada pelos dois homens da vida dela, né? Primeiro o Thomas Wayne, que a silencia pelo poder e a interdita no manicômio, e depois o Arthur, que não quer ouvir a verdade dela e também a silencia matando. E a gente sabe também que quando o Arthur mata a mãe dele, é o gatilho final, porque é ela que está prendendo ele socialmente naquele conjunto social que é Gotham, né? Ao momento que ele mata a mãe, ele já não tem mais amarras com essa sociedade, está totalmente livre para se tornar aquilo que ele se torna depois, que é o Coringa, psicopata, enfim, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui um convite à reflexão sobre a personagem Penny Fleck, né, que na verdade simboliza ali, demonstra o que é a sociedade patriarcal ocidental e como esses homens, tanto na ficção quanto na vida real, que a gente pode ver aí na história, eles se sentem na autoridade de exercer poder sobre esses corpos femininos, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente e socialmente. E isso está representado nessa personagem Penny Fleck, muito evidente nesse filme. E fica aqui o convite para a gente começar a pensar em ver essas histórias pelos olhares dessas mulheres que fazem parte dessas histórias na ficção. Será? Será mesmo que essas histórias que a gente vê aconteceriam da mesma forma se fosse pelos olhares delas? E se a gente vê a perspectiva dessas mulheres, as histórias são dessa forma? Ou será que a gente não está ouvindo essas personagens? Fica aqui o convite para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, que a gente converse bastante sobre isso, porque afinal existem dois lados de cada história e o lado das mulheres precisa ser ouvido também. Um beijo, assina aqui o canal, dá o seu like, deixe seu comentário, porque afinal esse canal é nosso pra gente conversar, tá bom? Um beijo!